Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho de tática, cara, porque o próximo jogo contra o Atlético Goianiense está se aproximando. O técnico da Helma está arrumando equipe para esse confronto que eu considero um dos principais confrontos na Série B. Imaginava ali Atlético Goianiense e Atlético, inclusive disputando as primeiras posições. Ainda não é o que está acontecendo, mas não deixa de ser um confronto complicadíssimo, longe de ser um confronto simples, um confronto na Arena da Baixada, que a gente sabe que é um ponto de dificuldade muito claro para o Atlético nessa disputa de Série B. Então tem muita coisa para a gente falar sobre o que pode e vai ser o time do Atlético daqui para frente. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal. Finalmente batemos 30k. Tenho muito a agradecer a cada um de vocês. Obrigado pela confiança no meu trabalho, pela credibilidade que estão passando para o meu trabalho. É muito importante que vocês me deem essa moral que eu vou tentar devolver para vocês com muito suor e muita informação e muita opinião de qualidade. Mas a realidade é, a gente já viu ontem no último vídeo do dia e a gente vai trazer novamente esse para o debate. O Atlético hoje ele joga na formação 4-2, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. No último jogo, a gente teve duas sensações, né? Sensações diferentes. No primeiro tempo, João Cruz e Patrick, que não necessariamente são camisas 10. O João até um pouquinho mais. O Patrick é mais um todo-campista. E a gente viu o Atlético, por exemplo, construir um gol de forma muito bonita. A bola passando no pé do João, a bola passando no pé do Patrick, o jogo do Atlético acontecendo com fluidez, pelo menos naquele momento ali. E no segundo tempo, você tem a entrada do Juliano e do Bruno Zapelli, principalmente do Bruno Zapelli, que faz o Atlético jogar muito melhor, faz o Atlético ter mais controle do jogo, faz o Atlético ter mais domínio da partida. Então, no final das contas, o que a gente conseguiu presenciar? Uma mudança tática, com jogadores de características diferentes, mas um recado muito claro do Odair. O Odair realmente deixa muito, muito, muito claro a partir de agora. Minha ideia é sim jogar com 2 meios. Minha ideia é sim jogar com 2 cabeças criativas no meio campo. E eu acho que muda muito a narrativa do Atlético dentro da Série B, né? Porque antes da Série B começar, a narrativa era a seguinte: puta, gente, o Atlético é um time que precisa ser competitivo. A Série B é um campeonato muito físico, a Série B é um campeonato muito físico, a Série B é um campeonato muito físico. E a gente ficou nessa, né? De ter um time que guerreava, de ter um time que competia, de ter um time que disputava. E eu acho que a gente deixou de lado um pouco esses jogadores de mais refino técnico, que eu acho que é o grande diferencial do Atlético dentro da Série B. Competir na Série B, todo mundo compete. Inclusive, tem times que têm mais jogadores capazes de desequilibrar através da capacidade competitiva do que o Atlético. Mas na capacidade de controle, de posse, de refino técnico, aí eu acho que não tem ninguém melhor que o Atlético. E acho que é nisso que o Atlético tem que apostar. O Odair acerta e acerta muito quando aposta em um time com 2 camisas 10, porque é isso que diferencia o Atlético de qualquer outro time da Série B. Seja Juliano e João, seja Juliano e Zapelli, seja Juliano e Patrick, Patrick e Zapelli, enfim, independente da combinação. E agora a gente ainda tem o surgimento do Dudu, que é uma grandiosa notícia para o Atlético. O Dudu é um menino muito talentoso, que foi protagonista em seleções brasileiras de base de forma recorrente, ao ponto da gente estar olhando uma perspectiva que é, putz, a gente vai ser um time mais pensante. A gente vai ser um time mais refinado. A gente vai ser um time que corre. E para isso você ter Falcão, para isso você ter Filipinho, você ter os laterais, você ter os zagueiros. Mas você tem um time que pensa. É um time que busca ficar com a bola. Um time que busca ter controle do jogo. Um time que busca ser protagonista. Ser protagonista pro Atlético, cara, é assim. Eu acho que é a única opção dentro da Série B. Enquanto a gente não é protagonista, a gente não tá sendo o time que a gente imaginou que seria na Série B e o time que a gente desejou ser na Série B. Então aí já tem um grande problema. Então daqui pra frente, a ideia é, por exemplo, acabar com aquela narrativa que vinha maltratando o torcedor do Atlético. Putz, o Atlético não consegue ficar com a bola. Não é ponto de conseguir ou não conseguir. O Atlético vai ter uma escalação, que a bola vai passar pelo meio campo, que a bola vai passar mais pelos camisas 10.
E o Atlético tem que ficar mais com a bola. O Atlético tem que se sentir mais confortável com a bola. O Atlético tem que se sentir mais dono do jogo com a bola. Eu não tenho mistério quanto a isso. Aí você tem que pensar, qual é a dupla de meias ideal que o Atlético pode ter hoje? Pro próximo jogo, a gente já não tem o João. Que eu acho que o João naturalmente entraria nesse debate, tá? A gente fala do João, mas em 2 jogos, 2 participações em construções de gol. Uma participação mais direta contra o Atlético e a participação no primeiro gol contra a equipe do Operário. O João, para mim, eu acho que tem tudo para ser o titular. Batida de média distância, pisada na área, boa bola parada. Eu gostaria de ver o João como titular. Mas como nesse momento está com a seleção brasileira, natural a gente não ficar contando tanto com ele. Aí a gente vai para outros 2 nomes, que para mim se conectam, se encontram e se sentem mais confortáveis juntos, que é Juliano e o Bruno Zapelli. Tiraria o Patrick desse momento do time titular como esse meia, pode até ser um volante, mas como esse meia, eu priorizaria a qualidade técnica de 2 dos principais jogadores do Atlético nesse sentido. O Juliano é um cara de muito refino, e acho que a história dele mostra isso, jogando em diversas posições ao ponto de se sentir confortável, tanto como volante, tanto como meia, às vezes até como segundo atacante. E hoje talvez seja a posição que ele se sinta mais pronto para desequilibrar a favor do Atlético, essa pisada na área, essa chegada à frente. Não é à toa que, fez o gol contra o Operário. E para mim, assim, uma peça que é indiscutível, que deveria ser titular, o mais criativo de todos esses meios, que é o Bruno Zapelli. Faz esse exercício, rapaziada. Viu o último jogo contra o Operário? A partir do momento que o Zapelli entra. A partir da assistência que ele dá para o Juliano. Como o jogo se desenrola completamente diferente, com o Atlético sendo muito mais perigoso, com o Atlético chegando muito mais facilmente ao gol adversário. Eu acho que é esse o efeito que o Zapelli cria. É esse o efeito que o Zapelli gera. Um jogador que tem essa capacidade de chegada, um jogador que tem essa capacidade de finalização, um jogador que tem essa capacidade principalmente de criar finalização. De botar o companheiro na cara do gol. E óbvio, com a bola sempre passando por ele. É um meio que baixa mais para buscar esse jogo, para fazer a bola ficar no pé do Atlético. Então, é uma intenção de mudança coletiva. O Atlético precisa ficar mais com a bola. O Atlético precisa controlar mais o jogo. O Atlético precisa dominar mais ações. Isso influencia todo mundo, que tem um impacto diretamente em opções individuais. Que é o caso do Juliano, que é o caso do João, que é o caso do Zapelli, que é o caso do Dudu, quando começar a jogar, o meia do Sub-20 que tá voltando. E a gente vai precisar adaptar o restante do time dentro desse cenário coletivo, até pensando nessas peças individuais brilharem de forma mais natural. Falcão e Filipinho já construíram melhor. O lance do primeiro gol, por exemplo, tem a participação dos dois. O Filipinho está gerando superioridade numérica lá em cima no lance do segundo gol. Então todo mundo vai precisar ficar envolvido nesse Atlético mais controlador, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Tamo junto, Alex.